Boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês. E eu estava ouvindo o preâmbulo que a Mazé leu para nós, da irmã Maria Celeste, e realmente vocês vão ver que vai combinar perfeitamente com o estudo de hoje. Foi feito de encomenda, né? E uma das frases que ela fala, que a gente comenta ali, que no preâmbulo diz que aqui não tem só encarnados, não é? Que essas cadeiras vazias, nossos irmãos desencarnados também vêm aqui, como nós, para aprender. E a irmã Maria Celeste diz que uma das maiores dádivas é o esclarecimento. Conhecer as coisas através do estudo, do esclarecimento. Nós vamos ver que hoje o assunto é bem interessante. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, é bom sempre lembrar, foi uma publicação de Allan Kardec em 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma mudança do Evangelho de Jesus. Como a gente comentou, é bom lembrar que Kardec nunca modificou o Evangelho, ele sempre procurou esclarecer os ensinamentos de Jesus, como nós comentamos hoje, né, do preâmbulo, o esclarecimento, o conhecimento daquelas coisas que não ficaram claras, não é? É por isso que veio a codificação, que é chamado, né, o cristianismo redivivo. É esse que é o objetivo do estudo, né, da doutrina dos espíritos. Bem? Então hoje o que nós vamos ver é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador nós vamos ver que está no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele vem com os itens: o jugo leve, consolador prometido, instruções dos espíritos, advento do Espírito de verdade. Esses são os itens que fazem parte desse capítulo. E eu começaria explicando, né, a palavra jugo, né, o significado da palavra jugo. Para quem é mais assim do interior, né, pelo menos lá no Brasil, conhece, né, isso aí como canga, né, que fica nos bois, para juntar os bois, é uma coisa de madeira, junta os bois, né, para carregar uma carreta, né? Então essa palavra jugo, né, é para essa canga. Mas a palavra também tem um sentido, quando você quer utilizar que alguém foi oprimido, em sentido de opressão, de domínio, de força, é utilizada a palavra jugo. A gente poderia dizer então que no tempo de Jesus, os judeus estavam sob o jugo de Roma, né? Então, o jugo de Roma, sobre o domínio de Roma, em toda aquela região ali do Oriente, tá certo? Então, nós sabemos que Roma se estendeu por grandes partes do mundo, inclusive aqui, nós temos construções, né, aqui na Península Ibérica, muitos ainda dos romanos, construções dos romanos. Então, o jugo seria esse sentido, né, de domínio, tá bem? Mas vamos ver o que Jesus, né, diz, ou melhor, que São Mateus, né, diz sobre essa passagem. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Olha aqui a mensagem, como deixa bem claro, o jugo de Jesus não é nada forçado, ele é leve, porque ele vem para o coração e não para o nosso corpo, vem para os nossos sentimentos. E Jesus não veio impor nada, não é? Ele veio mostrar qual o caminho que a gente pode fazer para a nossa evolução pessoal. Que caminho é esse? Ele veio através do seu exemplo de vida, do seu amor incondicional a todos, não é? E os seus ensinamentos que foram deixados através do seu Evangelho, não é? Então, o jugo de Jesus, deixar esse jugo, não é? É deixar que Jesus e seu amor entrem nos nossos corações. É esse que é o domínio, né? Eu diria entre aspas, né? Para que a gente possa sentir realmente a intensidade desse grande amor que Jesus tem por todos nós.
Tá? E o que significa o Consolador prometido? Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, reforçando o preâmbulo de hoje, o esclarecimento, as coisas que não ficaram claras, né? Então, Jesus promete que Deus vai enviar um outro Consolador, que é chamado o Espírito de verdade. O primeiro Consolador foi Jesus. Ele é o grande Consolador. E depois a doutrina dos Espíritos. Mas por que enviar outro Consolador? Será que só Jesus não bastou? Será que os seus ensinamentos não bastaram? Precisa de vir uma doutrina, né, para poder reforçar isso? É assim, como nós falamos, né, a doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo redivivo, vem com esse objetivo, porque Jesus não veio no tempo de Moisés, porque a época de Moisés, o povo ainda é muito rude, eles não iriam aceitar, né, o amar os seus inimigos. Na época de Moisés era o olho por olho, dente por dente, uma coisa muito agressiva. Por quê? Porque o povo daquela época era mais rude. Quando veio Jesus, ele veio diferente, veio com outro povo, com outra população. E depois a doutrina dos Espíritos, que foi codificada, né, por Allan Kardec no século XIX. Então, ele veio para esclarecer as coisas, porque nós sabemos que muita coisa foi feita errada em nome de Jesus, principalmente na Idade Média, começou as lutas das grandes cruzadas, que seria oprimir aquele que não era cristão, que as pessoas tivessem que mudar sua religião. Jesus jamais fez isso. Jesus curava as pessoas, Jesus atendia as pessoas, independente de que religião que ela tinha. Qual era a sua crença, qual que era a sua raça, se era pobre, se era rico. Jesus jamais escolheu a quem ajudar. Mas muitas guerras foram feitas em nome de Jesus. E até hoje nós vemos ainda brigas, lutas por causa de seitas religiosas. Então precisa sim ser lembrado sempre os ensinamentos primitivos, pode-se dizer, né, os básicos ensinamentos de Jesus. Então ele veio no tempo certo, a doutrina dos Espíritos veio no tempo certo. E o que seria esse Espírito de verdade? Não é? Quem seria esse Espírito de verdade? Alguns comentam, né, que seria uma falange de espíritos, quer dizer, um grupo de espíritos que auxiliaram Kardec na codificação da doutrina espírita. Outros acham que não, que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Tá? Ele veio, né, deu a sua mensagem, tá, para reforçar e esclarecer coisas que não ficaram claras ainda à sua época, para a população daquela época, e hoje a gente teria mais entendimento para isso. Tá bem? E aí Kardec fala que ele teve, em 25 de março de 1856, isso aparece na Obras Póstumas, houve uma sessão realizada na família Bodin, tá, pela mediunidade de uma jovem. E aí Kardec, né, pergunta ao espírito, né? Ele diz assim: meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem tu és? Então Kardec pergunta: quem é você? Né? O espírito responde: para ti eu me chamarei a verdade. Olha só como é que ele responde: e todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição.
Olha só o que o Espírito fala. Quer dizer, já tinha, lógico, um trabalho que Kardec ia realizar. Né? E isso foi antes da codificação. Então o Espírito se identificou como a verdade. Olha que interessante. E aí, e ele mesmo disse, né? Nós não podemos esquecer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é outra frase de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 5 diz, o Espírito de Verdade diz: venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel. Quer dizer, venho como antigamente, já veio. Venho como antigamente, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, né? Dissipar as trevas, iluminar, esclarecer pontos para uma total compreensão. Tá bem? Então veja como é clara, né, a lição, como bate com o preâmbulo que a Mazé leu para nós. Né? A maior dádiva é o esclarecimento, é o conhecimento útil que seja para o nosso adiantamento pessoal. Não adianta eu conhecer coisas que não servem para nada. Não adianta eu decorar coisas que não... né? Eu vou dar um exemplo simples. A internet hoje tem informação de tudo quanto é tipo. Não é verdade? Você pode acessar o que você quiser. Desde fazer uma arma até fazer um bolinho de chuva. Né? Tem tudo ali, você acha tudo na internet. Tá bem? Cabe a gente selecionar aquilo que eu vou assistir, aquilo que eu vou ver, aquilo que me serve. Aquilo que vai me esclarecer, que vai me auxiliar. Tá bem? Então repare como essa é a importância do conhecimento, né? E que esse conhecimento seja dividido. Foi o que fez Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso, como ele divulgou a doutrina de Jesus nas suas grandes caminhadas, com muito sofrimento, divulgando os ensinamentos de Jesus. Não é isso? E aconteceu uma comunicação espírita, olha só, em Bordeaux, em maio de 1864, quando foi lançado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha a mensagem que veio, está na Revista Espírita, dezembro de 1864, está lá na Revista Espírita. Acaba de aparecer um novo livro, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Quer dizer, não foi suficiente ainda, precisa mais. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. Assinado o Espírito de Verdade. Kardec fala na Revista Espírita, a gente lendo lá, está escrito, ele não garante, tá? Kardec é muito prudente, né? Ele não garante que essa mensagem é exatamente do Espírito de Verdade, mas ele diz que não dá para negar que essa mensagem é clara, objetiva, é séria, é austera e tem a mesma característica, o mesmo estilo que a gente vê das mensagens do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem? Então cabe a cada um de vocês, a cada um de nós, ver se realmente é isso, né? Se o Espírito de Verdade é Jesus. E eu diria, na minha opinião, que isso não importa muito identificar quem é o Espírito de Verdade. O importante é a mensagem que ele deixou para nós no Evangelho. Aqui nós vemos uma mensagem clara também. É isso? Então a gente poder
analisar isso para a gente, certo? E é interessante que essas mensagens que Kardec recebia não era de um ponto só, não é de um médium só. Kardec utilizou na sua codificação, na sua organização, no seu método, vários médiuns. E na maioria dessa idade, dessas meninas que estão aqui na frente, ó. Dessa idade aqui, olha. As médiuns que Kardec utilizou tinha 14 anos, 15 anos, 16 anos, 13. Essa as médias que ele utilizou muito. Por que isso? Para mostrar que uma jovem de 13 anos, 14 anos, não tem conhecimento de filosofia. Se ela escreve alguma coisa sobre a filosofia, não é ela que está escrevendo. É inspirada por um espírito que tem aquele conhecimento, um espírito superior que veio através da mediunidade dela deixar as suas lições. E Kardec não fez isso só na França. Ele recebe mensagens de diversas partes do mundo, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa, vem as mensagens. Então, isso que Kardec fazia, isso que era o método de Kardec. Ele fazia uma pergunta e lançava essa pergunta, e cada lugar mandava a resposta. Quando ele via que as respostas batiam, aí ele considerava como verdadeira. Tá? Esse é um método científico, se pode dizer, que Kardec utilizou. Tá bem? O Consolador prometido. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual. Então, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. Isso é muito importante. Não existe um criador do Espiritismo. Não existe um líder da doutrina espírita. Como nós temos outros segmentos religiosos. Tá certo? Então, como exemplo, a Igreja Católica, que tem ali toda uma hierarquia que nós conhecemos, o sacerdote, arcebispo, bispo, cardeal, e o Papa, que é o representante máximo da Igreja Católica. Não é isso? E não estou aqui fazendo nenhuma crítica, tá bem? Clarear que tem uma hierarquia. E a doutrina espírita não tem isso, porque não tem um criador. Kardec é o codificador. A doutrina é dos espíritos. A doutrina é dos espíritos. Ele pegou esses ensinamentos todos, compilou, organizou e publicou. Tá? Mas as mensagens são de diversos espíritos. É só ver o Evangelho segundo o Espiritismo e o próprio Livro dos Espíritos. As respostas que os espíritos dão. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugada essas leis, as que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. O que são esses conhecimentos que a gente poderia ser inadmissível ou ainda sobrenatural? A gente ouve muito essa palavra. Aquilo é sobrenatural, como se existisse alguma coisa além da natureza. Não existe nada além da natureza. O que existe são forças ou coisas que a gente não conhece ainda. Não é verdade? Então imagina lá no século XVI, se alguém acendesse uma lâmpada. Seria uma coisa, com eletricidade, porque naquele tempo se utilizava candeeiro, se utilizava vela, não é? Aí a luz, a energia elétrica é uma coisa nossa comum, mas antigamente isso não era conhecido. Então, quando alguém acendeu uma lâmpada, foi aquela maravilha, não é? Então, os milagres de Jesus, os chamados milagres, mostram o quê? A superioridade moral desse espírito, a amplitude dos seus conhecimentos, o conhecimento das leis naturais. Quando Jesus curou um cego, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele dominava a matéria, ele sabia manipular os fluidos todos, ele andava sobre as águas. Então, o Espírito chegou num ponto, de Jesus tem uma magnitude, ele é responsável pelo planeta Terra. Jesus foi um dos que manipularam a Terra na sua formação. Ele é um dos Cristos, tem outros Cristos.
E ele depois veio, na sua magnitude, aqui entre nós, para poder dar o seu exemplo e os seus ensinamentos das leis divinas. Não é? Então, os milagres de Jesus são coisas que a gente desconhece, mas eram a habilidade dele como espírito superior que é. Tá bem? E ele mesmo disse, vocês poderiam fazer muito mais do que eu fiz, porque nós também um dia chegaremos a ser anjos. Vai demorar, mas nós vamos ser também, porque todos os espíritos têm capacidade de desenvolvimento. Deus não criou anjos separados da raça humana. Os anjos foram espíritos como nós, que foram evoluindo até chegar, como espírito puro. Tá bem? O Espiritismo é considerado o Consolador prometido porque a sua mensagem, sendo de fácil entendimento, o Espiritismo não tem nada obscuro, não tem nada, você não precisa ser um iniciado na doutrina, não tem essa, tem que ser um iniciado, algumas coisas são encobertas, só mais tarde que vai saber, não. O Livro dos Espíritos está aí, você pode ler o Livro dos Espíritos, está ali, você conhecer, não é? Está destinado a todas as pessoas, sem exceção, e ao mesmo tempo consola, acolhe, auxilia e esclarece as pessoas que passam por aflições ou que buscam esclarecimento espiritual. Então é importante salientar que a doutrina espírita, ela não é só consoladora, ela orienta. Às vezes não basta só consolar, é preciso saber, por exemplo, o porquê dos sofrimentos que nós estamos passando. Será que nós somos desprotegidos de Deus? Porque muitas pessoas às vezes dizem, Deus esqueceu de mim, porque a minha vida dá tudo errado. Eu não consigo emprego, eu estou com problema com meu marido, problema com meus filhos. Que sofrimento é esse? E uma coisa importante de lembrar, não existe sofrimento eterno. O Chico tinha na casa dele, lá no quartinho, escrito uma frase, tudo é passageiro. Tudo passa. A gente tem que ter paciência. Nós passamos por problemas que vão ser solucionados mais tarde. A gente tem que ter paciência disso. Então, se a gente tem sofrimentos, a doutrina explica por quê. Às vezes sofrimentos são causados por essa vida mesmo, mas muitas vezes não. São ainda coisas do passado que nós estamos resgatando agora. E isso entre os nossos familiares. Porque nós temos na família pai que tem problema com filho, esposa com esposa, irmãos que não se conversam porque brigam, não é? Isso precisa ser acertado, mais dia menos dia. Bem? Então, essa harmonia que o Evangelho vem nos orientar, ela tem que começar na nossa casa, depois estender às outras pessoas. Se eu não consigo resolver na minha casa, como é que eu vou resolver com os outros? Não é? E é interessante lembrar da doutrina consoladora. Quem já leu alguma coisa sobre Leon Denis, que foi um grande também luminar da doutrina espírita, ele fazia palestra, escrevia os seus livros, vários livros, e ele recebia cartas de pessoas agradecendo os seus livros. E uma das cartas que eu pude ver, uma mãe dizendo para ele, olha, eu perdi o meu filho na guerra. Eu queria morrer com ele, porque o sofrimento é muito grande de uma mãe que perde um filho. Mas quando eu li a sua obra, que diz que o meu filho está vivo, continua vivo, porque o espírito, ele é imortal, ele continua. A gente tem que lembrar que nós temos só uma vida, mas essa é uma vida espiritual. Nós estamos no plano espiritual, encarnamos, ficamos aqui. Depois, voltamos para o plano espiritual. É uma vida só, lá e cá, lá e cá. Pegamos outra roupa, outro corpo, aprendemos mais coisas, desencarnamos, voltamos para lá, aprendemos também no plano espiritual e retornamos, até que chega um dia que não precisamos voltar mais. É como uma escola. Você está numa série, vai sendo promovido. Chega uma hora que você vai para outra escola mais adiantada,
não é? Chega um dia que você não precisa mais de ir na escola. Você já se formou, já fez um curso, já tem conhecimento e tem capacidade de aprender sozinho as coisas. É isso? É a mesma coisa, o Espírito chega num ponto que ele não precisa encarnar mais na Terra. Ele só vem em missão, como grandes Espíritos que vieram em missão. Tá bem? Nota de Allan Kardec. Ele vai explicar o papel dele, né, de Kardec. O nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que nos tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Ele está falando do serviço dele. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina. Ele nunca disse que era chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Publicando-as, usamos de um direito comum àqueles que as aceitam e o fizeram livremente. Vamos observar nesse depoimento de Kardec a sua humildade. O seu trabalho foi muito importante, mas ele sempre diz: eu não sou dono disso, não é? Como o próprio Chico Xavier. Esses livros não fui eu que escrevi, eu só sou um carteiro que entrega cartas. Que a obra são dos espíritos. Então Kardec mostra a sua humildade de codificador, receber essas orientações dos espíritos, organizar isso e publicar para que as pessoas conheçam esses ensinamentos importantíssimos dos espíritos. Bem? Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de avultado número de criaturas, mas disso não colhemos vaidade alguma, dado que a sua origem não nos pertence. Kardec era um professor na França, ele foi aluno de Pestalozzi, tinha uma grande cultura, ele tinha os seus livros publicados na área da educação, tanto que as suas publicações vieram escritas com o seu nome, né? Hipólito Rivail, né? O nome, seu nome, Rivail, professor Rivail, mas na doutrina espírita ele é chamado Allan Kardec, então pseudônimo. Os espíritos pediram para ele: não põe o seu nome, deixa o seu nome nos seus livros que você faz, seu nome de professor, mas na doutrina espírita vai ser Allan Kardec. Tá bem? Então ele separou bem as coisas, não é? O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo isso, fizemos o que o outro qualquer poderia ter feito como nós, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profeta ou Messias, nem ainda menos de nos apresentarmos como tal. Mais uma vez, mostrando isso está na Gênese, né, na obra O Caráter da Revelação Espírita. É um trabalho super importante de Kardec, mas ele nunca se vangloriou com a sua obra. É isso que fez até a Revista Espírita, até 1869, quando ele desencarnou. Bem? Trabalhou incessantemente. Somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Deus, então, não mais lhes enviará. Por que nós precisamos de professores? Porque nós temos coisas para aprender sobre as diversas disciplinas, não é? A gente aprende sobre ciências, quando está na escola, geografia, língua portuguesa, tudo isso aí são ensinamentos que a gente recebe dos professores. Mas vai chegar um dia que a gente não precisa mais. A gente vai caminhando por nossas próprias pernas. Então, aqui que Kardec está dizendo também, né? Somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados, não vai precisar de mais profeta chegar aqui e dizer: ó, o caminho é esse, ó, eu tenho que fazer isso. Não vai ter religião no futuro mais. Não vai ter religião. Não há necessidade de religião.
A pessoa tem que ter religiosidade, né? Saber da existência dos espíritos, da vida espiritual, que o nosso corpo de carne, ele é perecível, ele é material, como tudo que nós estamos em volta, mas a alma permanece. Quando desencarnamos, nós levamos o quê? Nada que é perecível. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos conhecimentos, todos os nossos afetos nunca se perdem. Esse sim que é aquele valor que a traça não vai comer e que ninguém vai roubar. Tá certo? Então, vamos precisar sim, com o tempo, ser autônomo no nosso conhecimento. E nós temos uma referência muito forte. Nós temos um leme, nós temos um guia, tá? Tá aí, ó. Esse é o nosso guia principal, que deixou o seu evangelho, veio aqui, aquele espírito tão evoluído, né? Que veio até nós, deixou o seu exemplo de vida e o seu evangelho, que é sempre atual. Ele nunca perde a moda, como se diz, né? O valor do evangelho é para sempre, porque ele representa as leis divinas, tá bem? Então, meus irmãos, esse estudo de hoje é que a gente possa refletir, né, sobre o que seria esse Cristo Consolador, o papel de Jesus na nossa vida. Será que eu tenho pautado a minha vida baseado nos ensinamentos de Jesus? De vez em quando eu faço isso? Sempre faço isso ou nunca faço isso? E quando que eu faço isso? Na hora de tomar as decisões, nas nossas ações. Não é coisas grandes. Fica esperando fazer uma grande obra. Não. É no dia a dia, no supermercado. Se você é gentil, cede lugar para uma pessoa que está mais apressada. Numa feira que você vai, né? Empurrando todo mundo. É ali que você vai explicar, vai dar o exemplo que é o ensinamento, que é pensar no outro, né? Devagar e tirando do nosso coração esse egoísmo. Pensar que todos nós estamos no mesmo barco e é melhor quando estamos juntos, em harmonia. É esse que é o grande ensinamento, conviver com as diferenças. Mesmo que eu tenha na minha casa, né, o meu irmão que tem manias, eu também tenho, né, a minha sogra, meu pai, minha mãe, eu tenho que tentar organizar isso da melhor maneira possível para conviver. Não ficar espinhando o tempo todo, não é? É procurar amainar, acalmar, pensar, o que eu tenho feito até agora? Como é que está a minha vida? Se eu desencarnar hoje, o que eu vou levar? Se amanhã eu não amanheço aqui, né? Durmo e morro, desencarno. Chegando lá no plano espiritual, o que eu vou? Né? Ninguém vai cobrar nada da gente. Não vai chegar alguém e falar, olha, o que você fez? Não. É a nossa consciência. E nós sabemos quando fazemos coisa errada. A consciência nos cobra. Né? Esse que é importante, a gente ter consciência, analisar o que eu fiz e vou procurar reparar as coisas que eu fiz. Não ficar querendo encobrir as coisas erradas, nem nossa, nem dos nossos filhos. Porque é muito comum às vezes. O filho faz uma coisa errada e o pai ou mãe encobre, né? Ah, não quero que meu filho seja prejudicado, então eu vou encobrir o mal feito dele. Jamais. Você pode auxiliar, mas não esconder o mal feito dele. Ele tem que ter responsabilidade pelas coisas erradas que fez, sabe? Assumir isso aí. Isso que é importante. Auxiliar sempre, mas não ficar querendo passar a mão na cabeça com defeitos que nossos filhos têm. Tá bem, meus irmãos? Já falei, como diz o meu amigo, já falei demais pelo meu tamanho, né? Então vamos encerrar. Agradeço então a atenção de vocês. Muito obrigado.